racismo ele é o crime perfeito. Perfeito. Por que ele é perfeito? Porque só a vítima percebe, só sente, só vê o racismo quem é negro. Um país que mata, um dos países que mais mata jovens no mundo. 100 jovens, a cada 100 jovens mortos, 70 são negros. Aí tem as cotas, que são as ações afirmativas. Aí tem gente que vai falar, mas cota, não sei o que. Tem uma cantora, Bia Ferreira, que ela fala, tem muitas coisas que não te ensinaram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota é reparação histórica. O racismo está em tudo. Então ele está quando eu arrumo um emprego e o meu chefe duvida de tudo que eu falo. Ele está lá. Porque eu tenho que ser 2 vezes melhor para minimamente ser aceita. Então, a nossa voz nunca é ouvida, as pessoas nunca acreditam no que a gente fala. E aí uma vez vieram falar pra mim, por que o movimento negro é tão agressivo? Por que vocês falam tão bravas? Por que vocês não sei o quê? Eu falei assim, não é que nós não somos agressivos. É que a gente silenciou durante tanto tempo que agora não cabe silêncio mais. E aí como tem gente que ainda não quer ouvir, a gente precisa gritar. E a gente vai gritar mais alto se for necessário. O que é o racismo hoje? Para a gente falar do racismo hoje, a gente precisa entender o que sempre foi o racismo, na verdade, né? Eu lembro que eu estava numa discussão aí numa faculdade, que eu fui chamada para mediação, e eu lembro de uns alunos defendendo que a escravidão foi pura e exclusivamente econômica, e um outro grupo defendendo não, que ela teve um recorte racial, sim. Eu não discordo que ela tenha sido, naquela época, a economia vigente e era o que estava rendendo naquela época. Eu concordo, mas ela teve cor, né? Era na África que eles iam buscar os negros, não era em qualquer outro lugar, era na África que eles iam buscar. O racismo no Brasil, na verdade, ele sempre foi velado. A máscara da sociedade era muito bonita, sempre foi. Então, negro é lindo, desde que ele caiba dentro dos 3 estereótipos, né? Da mulher negra. Ou você é a mulata de exportação que vende e que é maravilhosa, que tem um bundão, um corpão, um peitão, maravilhosa, que gringo adora e que brasileiro adora vender. Ou você é a tia Anastácia, a negra, a tia lá que cozinha bem pra caramba, que cuida dos filhos dos outros, que é a tia boazinha. Ou você é a barraqueira. É a barraqueira que balança o dedo, que não sei o que, não sei o que. Então a gente entra nesses 3 estereótipos assim. Então as pessoas vão nos encaixando dentro dos estereótipos que elas criam e a gente tem que corresponder. Eu sofri racismo uma vez quando eu fui no jogo do Corinthians. Tem a revista normal, para você entrar lá, o policial tem o costume de te revistar para ver se você está com alguma coisa que pode fazer mal para aquelas pessoas que estão lá dentro. E no último jogo que eu fui, da Libertadores, eu entrando, passei por essa revista e outras pessoas já tinham passado na minha frente, outras pessoas brancas, e eu fui o único negro que estava na fila. Então o policial foi super grosso comigo, ele me pediu para me levantar minha capa de chuva, tirar minha capa de chuva, sendo que estava chovendo muito, e eu acabei me molhando, e não contente com isso, ele pediu para que eu pudesse me retirar para um lugar, para um canto, para que eles pudessem me revistar melhor. E aí ele foi super grosso comigo, bateu no meu bolso, derrubou minhas carteiras e minhas coisas. Eu vejo que o racismo
de uma parte, sempre existiu racismo na nossa sociedade. Sempre teve aqueles que sempre foram superiores e os inferiores. E a sociedade sempre colocou que o negro, por ter vindo de racismo, da escravidão, eles acabaram que são os inferiores. Os brancos, as pessoas de etnias brancas sempre acham que tem o direito de ser superior que a gente. Eu acho que a maneira de você combater o racismo é você enfrentar esse racismo, sabe? Dar a cara a tapa, falar, eu tô aqui, eu sou negro, eu posso ser alguém. E eu acho que isso na faculdade ajuda muito, porque os brancos sempre tiveram aquilo de ser os top da mídia, os caras que sempre tiveram mais dinheiro. Porém, isso tudo reverteu, porque hoje o antigo presidente dos Estados Unidos era o Barack Obama, e ele era negro. O maior jogador de futebol do mundo é negro, o cara mais rápido do mundo é negro. Então o negro hoje vem tomando automaticamente o seu espaço na sociedade. Eu mesmo sofri racismo. Teve uma vez que na escola, na aula de ética, foi exatamente esse tema de cotas. Aí o professor Danilo até perguntou pro pessoal o que achava, se achava que era uma coisa que colaborava pro negro ou era uma forma de fazer o racismo. E teve um aluno que se levantou até e disse que achava que era bom pro negro porque era uma forma dele entrar e tudo, falou aquelas coisas que todo mundo fala. Mas aí no final da frase ele disse que psicologicamente, pelo fato histórico, o negro é atrasado. No momento, na hora, eu queria voar nele, né? Mas resolvi ficar na minha, mas aquilo pesou muito em mim. E eu procurei saber o porquê ele falou aquilo. Comecei a ver documentários, comecei a ver várias coisas. MVB, esses caras assim. E hoje eu vivo, sabe, para quebrar isso. Eu vivo para dizer que não sou abalado psicologicamente, porque eu tô lá, eu sofrendo um pouco, mas eu tô lá na universidade, eu tô lutando, eu tô correndo atrás do meu. E não é porque um fato que aconteceu vai me abalar no futuro. Sim, tem um peso, claro que o meu orgulho é dizer que eu sou negro e que aconteceu isso, e que hoje eu posso estar aqui fazendo diferente. Que um tempo atrás, lá, quando tinha escravidão, nunca sonhava com isso, e hoje um negro como eu fazendo universidade. Isso para mim já é um orgulho. Agora, eu vivo para isso. Minha vida é isso. Bom, isso eu levo, sempre pensei assim, é uma coisa mais de família até. Porque o que eu espero, se um negro no futuro me vê como eu sou hoje, como eu posso me tornar e eu vou me tornar, um cara nascido e criado na comunidade, classe média, nem pobre nem rico, simplesmente média, sem ter muita chance. Se eu chegar lá, o exemplo que eu vou dar para eles, isso para mim é o que mais importa, sabe? No futuro, os menores olharem e dizer, nossa, eu quero ser igual a ele, porque ele é da minha cor, ele veio de um lugar que é parecido com o meu e chegou lá, então eu posso chegar lá. Desde criança, né, sofri muito preconceito na escola, quando eu estudava lá perto da minha casa. E eu sofri muito mesmo, porque eu não entendia qual o motivo das crianças, né, me chamarem de negra, de neguinha, mas não era aquele negro de amor, é um negro de preconceito. E o tempo foi passando, veio a adolescência, a fase adulta. Aí eu gostava muito de ler, comecei a ler desde criança, desde 8 anos comecei a ler, já li muito, mas muito gibi. Sempre gostei de desenho, revistas. E em 2016 eu comecei a escrevi 6 livros. E também eu gosto muito, a minha vida é a arte, a música é a minha vida. Eu compus e coloquei melodia em 24 músicas, 24 canções, né? E mais 2 eu coloquei melodia. E a arte está sendo a minha superação, a resposta a todo esse preconceito que eu sofri.
E eu vejo assim, o preconceito ele existe, o racismo ele existe. Acontece que nós não podemos dar ibope para ele. Quanto mais nós demos ibope, mais ele vai crescer. E o que nós devemos fazer é mostrar que nós somos capazes, nós somos criados à imagem de Deus, semelhança de Deus, e Deus nos capacita para todas as coisas. Como mesmo a palavra dele fala, né? Eu não chamo os capacitados, né? Eu capacito os escolhidos. E ele me capacitou para o dom da arte. E essa é a minha alegria. Oi, eu me chamo Vandinho, tenho 14 anos e nasci aqui em Cruzeiro mesmo. O momento em que eu percebi que eu era diferente das outras crianças foi quando eu percebi que me tratavam diferente. Eu sabia que eu tinha algo de diferente, mas eu achei que era só porque eu era mais legal que elas. E aí, o momento em que eu sofri mais preconceito, o momento que mais marcou, eu estava em São Paulo. E aí eu estava indo num médico e tinha um elevador. Eu estava passando pelo elevador, eu era pequeno, e uma moça entrou depois de mim. A moça olhou para mim e ficou com medo de roubar a bolsa dela. Eu me senti muito mal naquele momento, porque eu nunca roubaria ninguém. Mas mesmo assim, por causa da cor da minha pele, a mulher presumiu que eu fosse roubar ela. Eu fiquei muito mal com aquilo. Mas depois de um tempo eu acabei percebendo que não tem problema. As pessoas, elas têm esses preconceitos com a gente por causa de motivos bobos, motivos que não fazem o menor sentido. Sempre vai ter alguém para te odiar pelo que você é. Se você não se amar, você vai acabar sofrendo mais do que já sofre. Eu sofri racismo e recentemente eu estava voltando da casa de um amigo e fui abordado por 2 policiais que começaram a cismar que eu tinha acabado de descarregar um pote, que na minha ingenuidade na época eu não sabia o que era, e eu fui revistado e tudo mais, e eles me agrediram, deram 3 porretadas, e na terceira, que deu virar, acertou a minha boca, que sangrou, e eu levantei normalmente. E eles agarraram minha blusa e rasgaram, tipo, praticamente toda a minha blusa, que ficou, tipo, no chão, sem nenhum, tipo, estado de uso. E na hora que eu tava saindo da revistação, assim, eles falaram, se preto não trafica, usa droga. E na época eu fiquei muito mal, me achei um lixo, pra falar a verdade. E hoje, como eu faço jornalismo, é uma maneira de eu expressar, de mostrar para as pessoas negras serem fortes diante disso. Porque, por mais que as pessoas às vezes falam que não existe racismo, existe, e infelizmente as pessoas querem que a gente esqueça que não existe, que está tudo bem, mas existe. Às vezes vem dessas pessoas que ainda falam e que argumentam que não existem. Quando eu jogava futebol, eu joguei no Nacional em São Paulo, eu estava no hotel, né? E nós jogadores profissionais, a gente fica lá, aguardando até o horário do jogo. Eu estava no saguão do hotel e veio o porteiro e falou que ali não era lugar de pessoas que ali não era área de serviço. Entende? E quando eu voltei, que eu queria subir para o hotel, para o meu quarto, ele mandou eu tomar o elevador de serviço. Eu tive que chamar o diretor, né? Foi um constrangimento, porque o rapaz também pediu 1000 desculpas logo após esse incidente, né? Eu classifico como incidente. Ele deveria perguntar quem eu era, ele não me perguntou, ele simplesmente me viu como negro, né? E aquele hotel era de 5 estrelas, eu não era para estar ali. Mas eu estava ali, eu fazia parte de uma equipe de futebol. O rapaz, além de ter que pedir desculpa para mim, e ainda fui perguntado se eu poderia processá-lo, né? Eu falei que não, porque eu vejo assim como ignorância, por falta de conhecimento, por falta de, talvez, de esclarecimento, as pessoas, elas simplesmente classificam você como a cor da pele.
né? A cor da pele não nos divide, né? A pele, ela é simplesmente amarelo, branco, seja quem for. Ele merece o respeito. Quando criança, na escola, eu era muito tímida, muito tímida, imagina. Não falava um A. E eu ia pra escola, minha mãe sempre incentivou muito que a gente estudasse, né? E ela falava muito, eu não tive, vocês têm, então aproveitem o que vocês têm. Quando eu eu ia pra escola, e um dos episódios mais marcantes que eu me lembro, acho que foi a primeira vez que eu me dei conta de que eu era diferente, que tinha alguma coisa estranha, foi um dia no refeitório da escola, que eu estava almoçando, e aí um menino sentou na minha frente e falou pra mim assim, pegou meu prato e jogou meu prato, empurrou meu prato e falou pra mim que macaco não comia na mesa e que eu não podia comer ali. Isso não aconteceu só nesse dia, isso começou a ser recorrente. Só que eu era muito tímida, eu não conseguia falar pra ninguém, hora ele chegava no meu ouvido e falava isso. Aí quando tinha banana, ele colocava na minha frente e falava, hoje tem ração, você pode comer hoje. E eu fico me perguntando o porquê que uma criança tem que lidar com isso tão cedo. Por que uma criança tem que se deparar com isso tão cedo? Assim, não faz sentido um negócio desse, né? E aí então você cresce e aí você entende e aprende que a beleza não é sua e que você tem alguma coisa de errado com você, né? Ou hora eu escutava, mas você é dessa cor mesmo, você não toma banho, ou porque você fica muito no sol, ou coisas do tipo. Então, de passar por momentos de eu tomar banho e me esfregar muito, porque eu queria muito ser branca. E não era uma coisa de eu quero ser branca, porque, não, era uma coisa de sentir. Eu não me identificava, eu não queria ter esse nariz, eu achava meu nariz horrível, porque eu chorava ele ficava maior ainda, e o meu cabelo, que era todo curtinho, e a minha mãe cortava meu cabelo porque ela não tinha tempo para cuidar, e aí ela cortava meu cabelo curtinho, e isso me dava outros piores apelidos ainda na escola. Então, a sociedade ela impõe os padrões e ela vai enfiando a gente dentro de caixinhas e caixinhas e caixinhas até você se esquecer de quem você é. E ela faz isso, a gente acha que, mas não é assim mesmo. Não, isso é pensado, né? Existe um processo para que a gente alise o cabelo, para que a gente faça cirurgia no nariz, para que a gente faça base para dar uma clareada, uma uniformizada. E aí eu fico... E é muito triste o quanto a gente entra nessa lógica e do quanto a gente exige isso da gente mesmo. E o que a gente faz com a gente, né? De como que uma pessoa pode fazer uma outra pessoa se esquecer de quem ela é. E de olhar no espelho e não se reconhecer. Ou de não querer se ver. Então... Olha, eu vim lá de longe, perdendo raízes, enchendo porões. Olha, cruzei tantos mares, pisei novas terras, sofrendo grilhões. Mas meu canto bonito, nem dor nem corrente jamais abafou. Oh, nem dor nem corrente jamais abafou. Oh, pois ser livre eu queria. Pois ser livre eu queria. Meu Deus, és a força de quem confiou. Oh, meu Deus é a força de quem confiou. Oh,
Olha, vendido em leilão, moído em engenhos, plantei meu suor. Olha, nos campos roçados, reguei com meu sangue meu sonho maior. Mas meu canto bonito, mas meu canto bonito, nem dor nem corrente jamais abafou. Oh, nem dor nem corrente jamais abafou. Oh, pois ser livre eu queria, pois ser livre eu queria. Meu Deus, és a força de quem confiou. Oh, meu Deus, é a força de quem confiou. Oh,